vai começar o programa Congregacional de Alcântara das crianças aí na sua casa. Assista que vai ser muito legal. Boa tarde, crianças! Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos começar mais um culto infantil da nossa igreja. E hoje nós vamos continuar falando sobre as bem-aventuranças. E a de hoje é: feliz é quem sofre perseguição por causa de Jesus. O que é sofrer perseguição? A gente vai falar um pouco disso hoje. E a gente vai entender como que alguém que é perseguido pode ser feliz. Mas nós vamos começar o nosso culto orando ao Senhor. Então, olhinhos fechados, pensamento em Deus, porque nós vamos orar. Querido Deus, Pai, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada porque mesmo nas nossas casas nós podemos te louvar, podemos te cultuar e aprender mais do Senhor. Nós te pedimos por aquelas pessoas que não podem fazer isso em suas próprias casas. Te pedimos por aquelas pessoas que, por mais que queiram te adorar, que queiram obedecer ao Senhor, que queiram te cultuar, elas não podem. Elas são proibidas de fazer isso. Deus, cuida delas, visita cada uma delas e ajuda para que elas permaneçam firmes no Senhor. É o que nós pedimos, que o Senhor fale aos nossos corações nessa tarde. Em nome de Jesus, amém. Então, para nós começarmos, nós vamos cantar. Cantar uma música que fala que com a armadura do meu Deus, o inimigo eu consigo vencer. E aí eu fico firme, eu permaneço. Vamos cantar? Ficar firme. Mas firme diante de quê? Nossa lição de hoje fala que as pessoas que são perseguidas por causa de Jesus são felizes. O nosso versículo de hoje se encontra lá nas bem-aventuranças. Lembra? Jesus foi, se sentou no monte e começou a ensinar. E uma das coisas que ele ensinou foi o que está no versículo de 10 a 12, que fala sobre perseguição. O nosso versículo vai ser apenas o versículo 10, ok? Mateus 5, 10. E diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Eu vou ler aqui para vocês e depois a gente vai aprender o nosso versículo. Mas eu vou ler do 10 ao 12. Olha o que diz: felizes as pessoas que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Felizes são vocês quando insultam e perseguem vocês e dizem todo tipo de calúnia, ou seja, de mentira, contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada nos céus para vocês.
porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Olha só o que diz a Bíblia. Que quando falarem mentiras sobre a gente, perseguirem a gente, insultarem a gente, nós somos felizes. É pra gente ficar feliz e alegre, porque a gente vai receber uma grande recompensa. Porque foi isso que aconteceu com os profetas que vieram antes da gente. O que é ser perseguido? O que é ser perseguido por causa da justiça? Ser perseguido por causa da justiça, ser perseguido por fazer a vontade de Deus, é quando você não pode fazer isso. É quando não te deixam louvar a Deus ou adorar a Deus, ou querem que você adore uma outra pessoa ou alguma estátua, algum ídolo, e você não quer fazer isso. Ser perseguido é quando querem te prender, querem às vezes te matar porque você segue Jesus. Vocês sabiam que existem muitos países do mundo que perseguem os cristãos, que perseguem quem acredita em Jesus? Pois é, a Coreia do Norte, a Arábia Saudita, as Maldivas, o Vietnã, a China, vários lugares do mundo perseguem os cristãos. São muitos, muitos, muitos países. E os cristãos daqueles lugares são perseguidos por causa disso. Alguns são presos, outros são separados da família e alguns são até mortos por causa disso. Mas eles permanecem firmes no Senhor, como a música que a gente cantou. A Bíblia também conta pra gente algumas histórias de pessoas que foram perseguidas por causa da justiça, perseguidas porque buscavam fazer a vontade de Deus. Quer ver? Eu e tia Margarete já falamos aqui nesses cultos online sobre uma pessoa que sofria um tipo de perseguição assim. O nome dele foi Estevão. Vocês lembram? Estevão falava de Jesus para as pessoas. E aí algumas pessoas caluniaram Estevão. Falaram mentiras sobre ele e por isso ele foi morto apedrejado. Daniel foi jogado na cova dos leões porque não queriam que ele orasse a Deus. Nós também temos o caso de Paulo, que foi preso e que teve uma vez que fugir de uma cidade dentro de um cesto, porque queriam pegar ele, prender e matar e maltratar, porque ele era um servo de Deus. Pedro também foi preso, Silas foi preso, João foi mandado para uma ilha distante, separado de todo mundo, a ilha de Patmos, por causa de Jesus. A Bíblia é cheia de exemplos de pessoas que sofreram perseguição por causa de Jesus. Mas o nosso versículo de Mateus 5:10 nos diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, felizes, abençoados, alegres são aqueles que sofrem perseguição, que são perseguidos por causa da justiça, porque fazem a vontade de Deus, porque o reino dos céus é dessas pessoas. Hoje a nossa história vai falar sobre 3 pessoas que sofreram perseguição por causa da justiça. Quando eles chegaram nesse país, é uma história que está lá no livro de Daniel, no capítulo 3. Eles foram mandados para um país que não era o país deles. Eles foram para o país chamado Babilônia. E aí, quem que chegou lá? Alguns jovens do povo de Israel, da tribo lá do povo de Judá, do reino de Judá. O nome desses 3 jovens era Ananias, Misael e Azarias. Mas quando eles chegaram lá nesse país, na Babilônia, eles trocaram o nome desses jovens e passaram a chamá-los de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles eram amigos de Daniel. E eles estavam ali juntos, sem se contaminar com as coisas dos deuses, buscando a Deus e sendo os primeiros da sua classe. Um dia, o rei Nabucodonosor, que era o rei lá da Babilônia, muito vaidoso,
mandou fazerem, olha o rei Nabucodonosor aqui, mandou fazerem uma estátua dele. Uma estátua enorme. Essa estátua tinha uns 3 metros de altura. E ele falou assim para os guardas: eu quero que todo mundo se prostre diante da minha estátua. Ok. Sim, majestade. Quem não fizer isso vai ser levado para ser queimado numa fornalha muito quente. Sim, majestade. Olha só, Nabucodonosor fez uma estátua enorme dele mesmo e queria que as pessoas se prostrassem, adorassem a estátua dele. Ah, quem que vivia lá na Babilônia, que era súdito de Nabucodonosor? Sadraque, Mesaque e Abednego. Pois é, colocaram a estátua do rei Nabucodonosor lá e falaram: no sinal, todo mundo deve se prostrar diante da estátua do rei Nabucodonosor. E aí, os soldados do rei Nabucodonosor ficaram vigiando, olhando, prestando atenção em quem ia se prostrar. Deu sinal, todo mundo se prostrou, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se prostraram diante da estátua. O soldado foi e contou sobre isso pro rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar esses jovens. É verdade que vocês não se prostraram diante da minha estátua? Sim, majestade. Mas eu dei uma ordem. Era para todo mundo fazer isso. Nós não podemos adorar nenhuma estátua feita por homens. Nós podemos adorar apenas o nosso Deus. Mas eu vou lançar vocês na fornalha de fogo. E aí, sabe o que eles fizeram? Eles podiam fazer 2 coisas. Eles podiam se prostrar diante da estátua, ou eles podiam não se prostrar e serem jogados na fornalha. O rei estava muito furioso. E aí, resolveu dar mais uma chance para eles. O rei estava lá, prestando atenção no que seria feito. E aí, ele deu o sinal. E falou para eles: se prostrem diante da estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram. Sabe o que eles falaram? Nós não vamos obedecer ao rei. Nós vamos obedecer ao nosso Deus. Deus pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. Mas mesmo que ele não nos livre, nós não vamos nos curvar. Foi dado o sinal e eles não se curvaram. O rei ficou furioso. Ficou muito irritado com eles. E aí ele falou assim: podem aquecer a fornalha 7 vezes mais. E joga Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Ai, não. O que vocês acham que aconteceu? Vocês acham que Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram firmes? Ou que eles voltaram atrás e se curvaram diante da estátua? Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram firmes. A Bíblia diz pra gente que os soldados que foram levar Sadraque, Mesaque e Abednego para a fornalha foram queimados antes de chegar lá, de tão quente que estava a fornalha. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego entraram dentro da fornalha, amarrados, e daqui a pouco, quando o rei olhou, eles estavam passeando lá dentro. O rei ficou muito confuso e ficou se questionando: mas eles não estavam amarrados? Como que agora eles andam livres? E não eram apenas 3?
Pois eu vejo 4 pessoas lá dentro. E uma dessas pessoas parece o Filho de Deus. Pois é. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram fiéis a Deus. Eles não se curvaram diante da estátua do rei Nabucodonosor. E aí, dentro da fornalha, eles morreram? Não. Eles foram salvos por Deus. Eles andaram livremente dentro da fornalha. E o anjo do Senhor estava ali com eles, passeando na fornalha com eles. O rei ficou muito confuso, pediu para tirá-los lá da fornalha. E quando tirou, nenhum dos 3 cheirava fumaça. Vocês já ficaram perto do fogo um tempo? A gente sempre fica com o cabelo e com a roupa fedendo a fumaça. Mas eles não ficaram. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego por completo, porque eles ficaram firmes e foram fiéis ao Senhor, mesmo diante da perseguição. É isso que alguns irmãos nossos fazem ao redor do mundo. Mesmo sendo presos, mesmo sendo mortos, eles permanecem fiéis a Deus. Eles não negam o Senhor. Como que quem sofre perseguição pode ser feliz? Porque nós vamos receber, quem é perseguido e permanece firme no Senhor, vai receber uma grande recompensa. A recompensa é o reino dos céus. Pois é. Nós podemos ser felizes mesmo quando falam mentiras sobre a gente e querem prejudicar a gente porque a gente serve a Jesus. Por quê? Porque nós vamos morar com Ele no céu se nós permanecermos fiéis. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele fala assim: se vocês negarem a Deus, Ele também vai negar vocês. Isso é motivo de tristeza. Mas se a gente não negar a Deus, e mesmo que a gente seja preso ou que a gente seja morto por causa de fazer a vontade de Deus, porque a gente faz a vontade de Deus por causa de Jesus, nós podemos ser felizes, porque nós vamos viver com o nosso Senhor por toda a eternidade. Eu queria convidar cada um de vocês a orar todos os dias por aquelas pessoas que sofrem perseguição. Não é só hoje, não é só agora no culto. Todos os dias. Lembre das pessoas que sofrem, que são presas, separadas da família, maltratadas, que apanham e às vezes que são mortas porque seguem a Jesus. Nós sabemos que se elas morrerem por causa de Jesus, elas vão para o reino dos céus. Mas ainda assim, é uma situação muito triste aqui na Terra. A família delas também fica triste. Então, todos os dias, a gente precisa orar por aqueles que são perseguidos por causa de Jesus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar para nós encerrarmos. A nossa atividade está lá no site da nossa igreja, www.iacalcantara.com.br. Vocês podem ir lá, acessar a atividade para fazer a atividade. E agora nós vamos orar, agradecendo porque aqui no Brasil a gente tem liberdade para adorar a Deus e que nós não somos obrigados a nos curvar diante de nenhuma estátua. Mas nós também vamos orar por aquelas pessoas que, infelizmente, sofrem perseguição. Olhinhos fechados e pensamento em Deus. Querido Pai, muito obrigada porque a gente pode te buscar. Muito obrigada porque nós temos liberdade para assistir cultos, para participar de cultos, para cantar e louvar e aprender do Senhor. Muito, muito, muito obrigada, Pai. Nesse instante, nós te pedimos pelos nossos irmãos que sofrem perseguição. Fortalece cada um deles. Não deixe eles sentirem medo. Não deixe eles ficarem nervosos e tristes por causa disso. Nós pedimos também por aqueles que perderam familiares e que estão distantes dos seus familiares, porque seus familiares foram presos ou mortos por seguirem ao Senhor. Nós te pedimos que o Senhor console os seus corações e que eles possam te buscar cada dia mais. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém.
Orem todos os dias por aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, por fazerem a vontade de Deus, viu, crianças? Não se esqueçam. E até o próximo culto infantil. Tchau! O próximo programa, hein, galerinha? Espero vocês. Siga a gente nas redes sociais.